Saudações a todos e um feliz 7 de setembro. Vocês talvez estejam notando que eu não estou com um aspecto tão bom, e isso se deve ao fato de que eu estou com uma tosse seca persistente já há uma semana, que está me deixando bem estressado. Mas eu resolvi correr com a produção desse vídeo porque afinal de contas eu tinha que chegar na data certa. O vídeo de hoje é o primeiro da nova playlist de especiais da Omnipédia e tratará justamente da data de fundação da nossa nação, do Dia de Independência do Brasil, dia 7 de setembro. Hoje eu vou falar a respeito da história dessa data comemorativa, da história do homem que é tido como o maior responsável por fazer com que ela acontecesse e falar um pouco a respeito da realidade dos fatos naquela época, desmistificando algumas coisas, inclusive porque eu gosto de fazer isso sempre que possível. Mas antes de começarmos a falar sobre essa data tão importante para nós brasileiros e para a América do Sul como um todo, eu peço a todos, como sempre, que curtam o vídeo, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem o material com os amigos e considerem a contribuição direta com o meu trabalho aqui via Pix. O QR Code de Pix do canal está aparecendo agora no canto superior esquerdo da sua tela. Se você quiser contribuir, basta escaneá-lo. Com isso dito e fora do caminho, comecemos a falar a respeito da data de fundação de nossa nação, o 7 de setembro. Antes de falarmos especificamente a respeito do movimento independentista brasileiro em si e de que maneira esse processo histórico se deu, vamos retroceder um pouco no tempo para falarmos a respeito de que forma as condições para a existência desse movimento surgiram em um primeiro momento. O Brasil sempre foi, historicamente, a colônia mais importante e destacada do Império Ultramarino Português, o seu maior domínio territorial contíguo e um dos que mais produziam riquezas para a metrópole, em especial na forma de ouro e pedras preciosas dos planaltos do interior, de açúcar das plantações que abundavam em porções do Nordeste e Sudeste e, mais tarde, da introdução da cultura cafeeira também, um movimento econômico que ganharia mais preponderância posteriormente. Por isso, quando o reino se viu ameaçado pela aproximação das legiões napoleônicas, que pretendiam ensinar a Portugal uma dura lição pela sua manutenção teimosa de um antigo tratado de aliança firmado com a Inglaterra, arquirrival do general francês, o príncipe regente à época, João de Bragança, que havia assumido a chefia do governo em 1792, quando a senhora sua mãe, Dona Maria I, conhecida em Portugal e no Brasil como a Louca, foi declarada legalmente incapaz de reinar, não teve dúvida sobre o que deveria ser feito consigo mesmo e com sua corte. No dia 29 de novembro de 1807, o príncipe regente, sua esposa Carlota Joaquina, Dona Maria e mais um grande número de cortesãos e seus agregados embarcaram com uma boa parte de suas posses em uma frota composta por 8 naus, 3 fragatas, 3 brigues e 2 escunas, todos escoltados por 4 embarcações de guerra britânicas, e deram adeus ao porto de Lisboa, rumando mais para sul pelas águas do Atlântico, em direção a uma cidade que todos nós aqui bem conhecemos, o Rio de Janeiro, que era à época a capital da colônia do Brasil. Ainda existem muitos que de certo modo condenam a decisão do príncipe em simplesmente abandonar sua cidade e seu reino à própria sorte, permitindo que seu povo ficasse à mercê dos soldados de Napoleão. Mas da forma como vejo a coisa, a decisão de João teve um caráter mais estratégico do que qualquer outra coisa, pois colocar um oceano inteiro entre si e o inimigo, considerando-se que a frota real britânica controlava em essência aquelas águas, faria com que a manutenção de sua monarquia se tornasse muito mais provável, mas esse tema foge dos propósitos do vídeo de hoje. No dia 22 de janeiro do ano de 1808, a frota real aportou na Baía de Todos os Santos, após uma algo penosa travessia do Atlântico, como era comum à época, e em 7 de março atingiram finalmente seu destino final, a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, cidade que a partir daquele momento se tornaria a primeira sede de uma monarquia europeia fora da Europa. É claro, ter se tornado a sede de um dos grandes impérios coloniais do mundo à época era algo bastante interessante, mas mais importante ainda do que isso é o que aconteceria nos anos seguintes à chegada da família real no Brasil. As reformas conduzidas pelo príncipe João, que se tornaria o regente do Reino Unido em 1815 e o rei Dom João VI em 1816, que visavam melhorar as condições de vida dentro daquela cidade e daquela colônia que eram, até então, bastante rústicas e primitivas para se dizer o mínimo, tiveram um profundo impacto não apenas na infraestrutura e na economia brasileiras, mas também na mentalidade de seu povo. O Brasil passou de uma mera colônia ao patamar de um Reino Unido a Portugal, no contexto do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, o que significava dizer que, legalmente falando, passava a estar em um patamar bastante superior, gozando de algumas novas prerrogativas, como a de abertura de seus portos a nações estrangeiras e também aumentando seu simples prestígio internacional, não sendo mais relegado ao papel de uma possessão portuguesa qualquer.
Diante disso, tudo parecia estar se encaminhando para um bom desfecho. A família real tinha uma nova sede, bastante protegida dos eventos no velho continente, e os brasileiros por sua vez se sentiam honrados e privilegiados no contexto da união. No entanto, a roda da história não para, como se diz, e após os anos de caos provocados pelas guerras napoleônicas, em agosto de 1820, explodiu a chamada Revolução Liberal na cidade do Porto, no norte de Portugal, um movimento político ultrajado que tinha como suas duas principais bandeiras demandar o retorno de Dom João e de sua corte para a sede original em Lisboa e a implantação de um novo regime político monárquico em Portugal, no qual o absolutismo fosse abolido de uma vez por todas. A Revolução do Porto foi bem sucedida em suas demandas e ensejou na reunião das chamadas Cortes Gerais e Extraordinárias da nação portuguesa, um corpo político que você pode pensar como um tipo de parlamento constituinte, o que obviamente pressionou em muito o rei a retornar ao continente, para colocar ordem nessas perigosas tendências liberais e para reassumir as rédeas de seu reinado. O Brasil também teve direito de enviar deputados a essa Assembleia, mandando 70 representantes, e tais homens defendiam a manutenção da união em termos iguais entre a ex-colônia e a ex-metrópole, através do que é conhecido como um regime de monarquia dual, ou seja, seriam nações em regime de igualdade jurídica, política e administrativa, regidos ao mesmo tempo pelo mesmo monarca. No ano seguinte, 1821, ficou claro que Dom João não poderia mais adiar seu retorno, e para manter a estabilidade política e o firme controle de sua dinastia sobre as terras brasileiras enquanto resolvia o cenário político dentro do Império em sua sede, ele declarou no dia 7 de março que seu filho primogênito, Pedro de Alcântara, seria doravante o príncipe regente do Brasil, tendo famosamente afirmado diante do filho 2 dias antes de embarcar de volta para Portugal: Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti, que há de me respeitar, que para algum desses aventureiros. As palavras do monarca nesse contexto deixam clara sua intenção. No caso de o pior vir a acontecer, ou seja, uma emancipação total do território brasileiro, algo que já era discutido em círculos fechados há muito tempo, o rei esperava que a manutenção de um filho no trono do novo país fortalecesse e assegurasse seus interesses e os de sua dinastia. Pois bem, o rei estava agora oficialmente fora da jogada, voltando suas atenções a Portugal, e Pedro se tornou o governante em exercício do Brasil. Mas isso não significava dizer que os problemas da relação de poder delicada entre os dois locais estavam sanados, pois existia dentro das cortes portuguesas uma corrente que defendia fortemente não a manutenção do regime do Reino Unido existente até então, mas sim um rebaixamento sumário do Brasil, de volta à condição de uma mera colônia, com a suspensão de todas as prerrogativas de que a ex-colônia vinha gozando agora. Algo que obviamente não agradava nem um pouco a elite brasileira. O ano de 1821 ainda seria marcado por outros dois eventos delicados. Os comandantes militares portugueses lotados no território brasileiro declararam publicamente sua lealdade às cortes portuguesas, não a Pedro em específico, querendo dizer que defenderiam qualquer que fosse a determinação das cortes sobre aquele território, chegando inclusive ao ponto de pressionar o príncipe para que demitisse alguns de seus conselheiros, aqueles mais alinhados e que tendiam mais a defender os interesses brasileiros em detrimento das determinações das cortes. Depois, as cortes enviaram desde Portugal uma mensagem ao Rio de Janeiro, determinando que Pedro deveria retornar imediatamente a Portugal também, além de rebaixá-lo de sua condição de príncipe regente para um mero governador da província do Rio de Janeiro, provavelmente por enxergar-no como um potencial rebelde. A partir desse momento, o restante do território brasileiro seria submetido diretamente à autoridade do rei em Lisboa, o que representava em essência um rebaixamento, já que boa parte da autonomia brasileira lhe seria tirada. Esses acontecimentos e, em especial, essa ordem emitida pelas cortes obviamente não pegaram nada bem entre os poderosos no Brasil, que não estavam satisfeitos com a perspectiva de perderem aquilo que haviam conquistado até então. Em especial, grupos ligados à chamada Elite Coimbra, assim nomeada devido ao fato de seus membros serem egressos da famosa e antiga Universidade Portuguesa, cujo membro mais destacado era, sem dúvidas, José Bonifácio de Andrade e Silva, que ainda teria um papel muito importante nos movimentos políticos que se seguiriam. Grupos como o de Bonifácio começaram a manifestar junto ao príncipe regente suas preocupações quanto àquele movimento das Cortes Gerais. Mas a princípio, sua pauta principal era apenas a manutenção do caráter do Brasil como um Reino Unido, ainda dentro do Império Português, e não qualquer tipo de agenda independentista. É claro que ideias de independência já circulavam pelo Brasil havia muito, mas as elites naquele momento específico não enxergavam essa ideia como a que melhor serviria aos seus interesses. Mas conforme veremos mais adiante, isso estava prestes a mudar.
As tensões entre o Brasil e as cortes em Portugal apenas se avolumaram nos meses seguintes, e tais tensões culminariam no dia 9 de janeiro do ano de 1822, quando, de acordo com o que foi publicado na Gazeta do Rio de Janeiro, primeira publicação periódica a circular no território, Dom Pedro teria afirmado publicamente: "Como é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que eu vou ficar." Essa frase mais do que célebre inaugurou uma nova fase no processo que vinha se construindo na capital do Brasil, e esse dia ficaria conhecido pela história justamente como o Dia do Fico, graças à frase. Diante dessa demonstração de rebeldia do príncipe regente, o general português Jorge de Avilés, que como dito anteriormente, fazia parte daquele grupo de militares de alta patente que havia declarado seu apoio irrestrito aos ditames das cortes, iniciou uma revolta aberta contra o regime de Pedro, mas seu levante teve vida curta e foi rapidamente derrotado pela Guarda Real de Polícia. O príncipe ordenou que Avilés retornasse a Portugal naquele ano, para mantê-lo longe do Brasil e evitar mais problemas de sua parte, além de eleger Bonifácio para seu conselho, como ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros. E em junho daquele mesmo ano, ele foi ainda mais além, conclamando pela primeira vez uma constituinte dentro do território brasileiro, completamente alheia às determinações das cortes. Isso evidentemente fez com que as Cortes Gerais novamente tentassem minar e remover de Pedro seus poderes dentro do reino, enviando desde Portugal um comunicado endereçado diretamente a ele, ordenando mais uma vez que ele retornasse ao seio da corte, abrindo mão de sua posição. As cartas e o mensageiro levaram algum tempo para chegarem ao conhecimento de Pedro, que se encontrava então de regresso desde a província de São Paulo, em uma trilha às margens do riacho Ipiranga, onde tinha parado por um momento para responder ao chamado da natureza, por assim dizer. Sim, é fato que Pedro não se encontrava montando um imponente garanhão, e sim uma prática mula, mais adequada àquela viagem, e é também fato que o príncipe vinha sofrendo naquele dia de desarranjos intestinais que forçavam esse tipo de intervalo. Pouco nobre e não tão vistoso, mas a realidade é essa. No entanto, após fazer o que tinha de ser feito e ao tomar conhecimento da decisão das cortes, Pedro mais uma vez aviltado teria, segundo a história tradicional, erguido sua espada ao alto e proclamado heroicamente sua frase mais afamada: independência ou morte. É claro que essa narrativa heróica casa muito bem com os propósitos de criação de um mito nacional, e o assim chamado Grito do Ipiranga se tornou rapidamente um dos elementos mais importantes para a construção da futura identidade nacional brasileira, mas a realidade é que provavelmente esse relato ocular é algo embelezado. No entanto, o que é fato é que, daquele momento em diante, a ruptura havia sido oficialmente declarada. O Brasil se encontrava em franca desobediência às determinações das cortes em Lisboa, e era agora, pelo menos de acordo com suas próprias definições, uma nova nação independente, com Pedro como seu primeiro chefe de Estado. Dom Pedro e sua comitiva retornaram ao Rio, e ficou decidido que sua aclamação como primeiro imperador do Brasil se daria no dia de seu aniversário de 24 anos, 12 de outubro daquele ano. Mas a separação oficial do Brasil de Portugal, por força de lei, apenas se daria meses depois, em 1º de dezembro, quando Dom Pedro enviou ao pai uma carta bastante submissa, ainda chamando-o de Rei do Brasil e afirmando que, caso ele decidisse retornar ao Rio, Pedro abriria a mão da coroa voluntariamente. Isso obviamente não ocorreu e naquele mesmo mês de dezembro aconteceu a coroação do nosso primeiro imperador. Nesse ponto do vídeo, aproveito para desmistificar um engano comum a respeito do processo independentista brasileiro. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, o movimento de independência do país não foi meramente formal e diplomático, pacífico e tranquilo, como a transferência de poder dentro de uma mesma casa real poderia indicar. Ainda que não tenha sido tão mortífera ou dramática quanto as guerras de independência na América Espanhola ou quanto a luta pela emancipação dos Estados Unidos, a Guerra de Independência Brasileira existiu, com conflitos e algumas baixas, durando cerca de 2 anos, entre o final de 1822 e o ano de 1824, pois afinal de contas, Portugal possuía não apenas militares leais no Brasil, mas também toda uma frota de combate, que até então tivera a função de proteger a costa brasileira de ameaças externas, e uma série de guarnições militares espalhadas por pontos estratégicos do novo país, que saíram em defesa de sua metrópole contra milícias locais e frotas mercenárias.
Além disso, como a infraestrutura de transportes interna do Brasil era, até então, bastante precária, o novo país era bastante disperso, com diversos focos de ocupação humana que tinham pouco ou nenhum intercâmbio entre si, o que fez com que essa guerra de independência fosse não apenas real, como também multipolar, com conflitos em locais diversos, com destaque para os portos, naturalmente, em locais como Maranhão, o futuro Grão-Pará, a Baía de Todos os Santos e até mesmo Montevidéu, que era naquele período uma possessão lusitana. Para além das batalhas navais, o conflito contou também com algumas famosas batalhas em solo, como a de Genipapo, no Piauí, ou a de Pirajá, na Bahia, e contou também com a famosa figura de Maria Quitéria, bem conhecida por ter se alistado nas forças revolucionárias disfarçada de homem, para combater em nome do novo país. Mesmo depois de ser desmascarada, Quitéria foi admitida nas Forças Armadas do Brasil, ganhou um uniforme único personalizado com um saiote e, mais tarde, ainda foi condecorada como Cavaleira da Ordem Imperial do Cruzeiro, por sua bravura em combate. Nas águas, as vitórias brasileiras foram decisivas, mesmo que construídas sobre uma frota de navios de guerra usados comprados às pressas através da emissão de títulos de dívida pública, colocando o novo país já em uma situação econômica delicada enquanto ainda nascia. As forças navais brasileiras foram principalmente comandadas e engrossadas por marinheiros europeus que se viram desempregados após o fim das guerras napoleônicas na Europa, com destaque para o almirante inglês Thomas Cochrane, que é uma figura famosa na história naval do país, mas que, ao mesmo tempo, não teve um bom final de passagem por aqui, brigando com o imperador por discordância sobre seu pagamento e rumando mais tarde para o Chile, onde se tornou um herói nacional e patrono da marinha chilena. Foi apenas em 1825, no dia 29 de agosto, que foi finalmente assinado o Tratado de Amizade e Aliança entre o recém-formado governo imperial brasileiro e a monarquia portuguesa, colocando um fim oficial e formal à Guerra de Independência. Intermediado pelo Reino Unido, o acordo firmado entre os dois países anunciava que o Reino Português reconhecia formalmente a emancipação do Brasil e o nascimento do Império, em troca de uma vultosa indenização de 2 milhões de libras esterlinas, ou pouco mais de 304 milhões de dólares em valores atuais, o que colocou as finanças do Império em uma situação ainda mais problemática do que já estavam. Mas o importante era que a independência estava, enfim, feita, e o Brasil seria daquele momento em diante uma nação livre. Durante muitos anos após esses fatos, o Dia da Independência brasileiro seria celebrado em 12 de outubro, ou seja, no dia da aclamação, quando Dom Pedro foi declarado imperador. Mas após o final do reinado de Pedro I, em 1831, a data caiu em desuso e foi substituída pelo chamado Dia da Pátria, comemorado em 7 de setembro, tal como conhecemos hoje, pois a ideia era criar um dia para a celebração da construção de uma nova identidade nacional brasileira, desvinculada de um só indivíduo em especial, algo importante para o fortalecimento da nova nação. E por que o dia 7 de setembro foi o escolhido? Precisamente por conta da heróica, porém algo inverossímil história por trás do Grito do Ipiranga, que foi escolhido posteriormente como marco zero do surgimento da nação brasileira, algo que se tornou ainda mais escancarado décadas mais tarde, em 1888, quando o filho de Dom Pedro I, o imperador Pedro II, teve entregue sua encomenda, feita ao artista paraibano Pedro Américo, o quadro intitulado simplesmente como Independência ou Morte, uma enorme e bela peça de propaganda para celebrar sua dinastia e seu regime, e para relembrar aos brasileiros como seu antecessor havia sido preponderante no papel de tornar aquela nação livre e autônoma, pois naqueles tempos a monarquia brasileira andava mal das pernas, para se dizer o mínimo, e a celebração de um tal evento através de uma bela peça de arte era o tipo de coisa que a família real acreditava que poderia ajudar a reavivar o sentimento nacionalista e ufanista do povo brasileiro, ajudando eles mesmos a se sustentarem no poder no processo, mesmo apesar de diversos reveses que vinham sofrendo até então. Infelizmente para Pedro II, seu governo e seu império não durariam muito após a conclusão e a entrega da obra, sucumbindo já no ano seguinte, 1889, durante o chamado Golpe Republicano. Mas ainda assim, o quadro Independência ou Morte permanece sendo até hoje uma das obras de arte mais famosas e reconhecíveis da história da arte brasileira, e um dos símbolos maiores da construção da nossa identidade nacional como brasileiros e do nascimento de nossa nação, e nesse sentido, pode-se dizer que ela cumpriu bem seu propósito maior. Pois aí está, estes foram os fatos, os dados e a realidade por trás da data de nascimento do nosso país, o 7 de setembro de 1822.
E agora que nós falamos a respeito de todos os fatos e todos os detalhes, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham dessa data, o que vocês acham de Dom Pedro I, o que vocês acham da trajetória histórica que nos trouxe até aqui. Desde a vinda da família real portuguesa até o Brasil, passando por todas as atribulações e por toda a queda de braço entre a velha corte em Portugal e os interesses brasileiros da época, e que culminou sim na muitas vezes esquecida Guerra de Independência Brasileira, que durou cerca de 2 anos, como dito no vídeo, e assistiu a alguns combates importantes nos mares e na terra, apesar de não ter sido tão mortífero, tão dramática quanto outras guerras de independência que aconteceram pelo continente afora. Escrevam aqui abaixo nos comentários o que vocês acharam e vamos discutir a respeito. Não se esqueçam de curtir o canal, se inscrever caso ainda não sejam inscritos, de compartilhar esse material com os amigos, ainda mais numa data importante como essa, e de considerarem contribuir diretamente com o meu trabalho via Pix, conforme eu expliquei agora mais cedo. Não se esqueçam também de conferir o meu canal principal, o Mundo de Gelo e Fogo, onde eu falo a respeito das Crônicas de Gelo e Fogo e das séries e filmes derivados deste universo de George Martin. Para quem curte esse tipo de coisa, ou para quem curte o ramo da fantasia, é uma boa pedida. Eu agradeço a todos mais uma vez pela audiência, pela paciência e pelo interesse naquilo que eu faço. Agora eu retorno lá para o MGF para fazer mais alguns vídeos por lá, então vejo vocês lá, aqueles que forem visitar o canal e se inscreverem também, ou vejo vocês novamente no próximo vídeo aqui da Omni. Demorou? Um grande abraço a todos e valeu!